Vamos dar início então à correção da atividade 5, segunda semana, questão número 1. Bom, antes de começar a resolução da questão, eu coloquei o texto que foi encaminhado junto com ela, que é o texto auxiliar para a resolução. E o que eu observei, com base nas dúvidas que eu recebi durante a semana de resolução dessa questão, é que muita gente tentou resolver a questão, ou disse que não sabia fazer a questão simplesmente porque não leu o enunciado. E o que eu posso dizer para vocês em relação a esse tocante é o seguinte, que em mais de 20 anos dando aulas de matemática, eu não conheço um método de resolução de questões sem ler o enunciado. Então, se você está achando que pode resolver questões de matemática sem ler o enunciado, é melhor começar a adotar uma prática diferente. Leia o enunciado da questão, porque o enunciado da questão esclarece como ela pode ser resolvida. Pelo menos no meu caso, das questões que eu sempre envio, eu sempre faço a explicação do que é para ser feito e depois eu envio a questão. Eu não pergunto nada daquilo que eu não falei. Então o que eu vi é que teve gente que tentou resolver a questão, não conseguiu, ou que disse que não sabia fazer simplesmente porque não leu o texto. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ler o texto e depois vocês vão ver que com a leitura fica simples de fazer, porque é uma questão super simples. Gente, aqui é uma questão de 6º ano. Para alunos que já estão com o conhecimento defasado. Então eu não vou mandar questões absolutamente mirabolantes de matemática. As questões elas são muito simples. Aqui a gente trata da introdução de conceitos. Então eu vou explicar nesse conceito o que é perímetro, vou introduzir o conceito de área e depois eu vou pedir coisas super simples para serem feitas nessa malha quadriculada. Vamos então fazer aí a leitura da questão e depois vamos resolvê-la. Vocês vão ver que é muito simples aí para quem consegue ler o texto que foi encaminhado. Questão número 1. Chamamos de perímetro a medida do contorno de uma figura geométrica, que pode ser obtido pela soma das medidas de seus lados. Então eu defini para você o que é perímetro. Perímetro é a soma dos lados de uma figura geométrica. No caso dos círculos, esse valor é obtido por meio de uma fórmula, que eu não vou tratar agora, mas eu quis aí só mencionar. O método usado para obter o perímetro varia de figura para figura, mas a maneira mais óbvia de encontrar esse comprimento é medir com régua, trena, metro ou qualquer outro objeto que possa ser utilizado para esse tipo de medida. No caso das figuras geométricas dos exercícios de matemática, as medidas geralmente elas já vêm indicadas de alguma forma. Chamamos de área a medida da superfície interna de uma figura geométrica. Veja esse retângulo, por exemplo. Esse retângulo é um quadrilátero, é uma figura geométrica que tem 4 lados, e esse retângulo é um dos quadriláteros existentes e eu dei as medidas dos lados. Eu disse aí que os lados medem 10 e 8 centímetros e os lados paralelos são congruentes. A palavra congruente significa aquilo que tem a mesma medida. Então, os lados são 10 e 8 e veja aí que os lados paralelos têm a mesma medida, são congruentes. Daí, temos um retângulo. Os lados medem 10 e 8 centímetros. Ele possui perímetro igual a 10 mais 10 mais 8 mais 8. Eu simplesmente somei os lados. Soma todos os lados e esse resultado será o perímetro da figura. 10 mais 10, 20, mais 8, 28, mais 8, 36 centímetros. Então, o perímetro desse retângulo enviado na figura, 36 centímetros, porque ele me falou que as medidas aí são dadas em centímetros. No caso dessa figura, a área equivale ao produto de seu comprimento por sua altura ou largura. Ou seja, 10 vezes 8. O que eu quis dizer? Que para você obter a área do retângulo, basta que você multiplique essas duas medidas diferentes. Se você faz 10 vezes 8 e dá 80, a medida da unidade da área é o centímetro quadrado, porque ele me falou que as medidas originais do retângulo estavam em centímetros. Ou seja, resumidamente o que eu disse foi, perímetro é a soma dos lados, 36 centímetros, e a área é só multiplicar a base pela altura ou largura, nesse caso 10 vezes 8, 80 centímetros quadrados. A grade mostrada a seguir, que eu vou mostrar logo na sequência, apresenta um retângulo que eu chamei de figura A, com unidade de medida 1 centímetro para o lado e 1 centímetro quadrado para a medida da área. Ou seja, cada quadrinho interno tem 1 centímetro quadrado. Para eu calcular a área, basta que eu conte todos os quadrinhos internos.
Dessa forma, ela possui perímetro de 6 mais 6, 4 mais 4, né? 6 mais 6 mais 4 mais 4, que dá 20, e área de 6 vezes 4, 24. É essa figura que eu estou mostrando aí na malha quadriculada, que eu chamei de figura A, e coloquei aí em amarelo. Quem recebeu a impressão não conseguiu ver o amarelo, mas ela estava em amarelo no original para as pessoas aí que pegaram na internet. Observa que essa figura A, ela tem 4 quadrinhos na lateral e 6 quadrinhos embaixo. O que a questão queria que você fizesse era o seguinte: agora no espaço da grade, faça 4 figuras da seguinte forma. Na verdade não são 4 figuras, porque a primeira já estava feita lá. Né? Vai ficar 4 figuras no final na malha quadriculada. Vai ser uma figura B, na qual eu vou duplicar os lados da figura A. Então vou pegar os lados da figura A, multiplicar por 2 e construir uma nova figura, cujos lados terão o dobro dos lados da figura A, e eu vou chamar essa figura de figura B. Vou ter que construir uma figura C que reduza à metade os lados da figura A. Então pegarei os lados da figura A, dividirei por 2 e construirei essa figura que eu chamarei de figura C. E a figura D é aquela em que eu vou triplicar os lados da figura A. Pegarei, portanto, os lados da figura A, multiplicarei por 3 e construirei essa figura que eu chamarei de D. Use, se possível, cores diferentes para cada figura. Mas é só se possível, né? Se você não puder usar, você pode usar mesmo a colorir com lápis, que já está tudo bem. O importante aí é a construção da figura. Vamos ver então aí a malha quadriculada. Está aí a malha quadriculada com a figura A. E eu vou mostrar para vocês ali os lados. Olha lá, 1, 2, 3, 4, ou seja, 4 quadrinhos na lateral e 6 quadrinhos embaixo. Né? A figura B é aquela em que eu dobrarei os lados da figura A e, portanto, eu teria que construir uma figura de 8 por 12. Então, tem que colocar 8 quadrinhos na lateral e 12 quadrinhos embaixo. Lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, 8 na lateral. E agora eu tenho que colocar 12 quadrinhos na parte de baixo. Já tem um aí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Feito isso, é só eu terminar de pintar a figura inteira. E aí eu tenho agora uma figura cujos lados são o dobro da figura A, que é 8 por 12, e essa figura eu chamarei de figura B. Agora eu tenho que fazer uma figura C, na qual os lados têm a medida da metade da figura A. Como a figura A é 4 por 6, a figura C, que eu vou construir agora, ela terá 2 por 3. Então lá, 1, 2, na lateral e 3. 1, 2, 3. Completa o lado. Tá aí a figura C, 2 por 3. E agora eu tenho que construir uma figura D, cujos lados têm o triplo do tamanho da figura A. Como a figura A é 4 por 6, o triplo aí vai ser 12 por 18. Então tem que colocar 12 na lateral e 18 embaixo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já tem um aí, então vai ser agora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E aí eu pinto o restante todo da figura. Essa figura tem 12 por 18. É a figura D. Então tá aí as figuras construídas. Ó. Eu tenho a figura A, que é 4 por 6. A figura B, que é 8 por 12, que é o dobro, né, em termos de medidas de lado da figura A. A figura C, que é a metade, 2 por 3. A figura D, que é o triplo, 12 por 18. Bom, estão construídas aí. Agora você pode ver que na malha quadriculada tem 4 figuras. A figura A que eu dei, mais a B, a C e a D que eu pedi para construir. Agora ele pediu para preencher essa tabela, observando os dados das figuras anteriores. Né? Eu tenho a figura A, que é 4 por 6, vamos relembrar aí. O perímetro da figura A é 20 centímetros, porque se eu somar os lados lá, vai ser 4 mais 4, 6 mais 6, dá 20 centímetros. E a área é multiplicar os lados. Multiplicando os lados, 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados. A figura B, que era 8 por 12, que é o dobro da figura A em termos de medida de lado, ela tem um perímetro lá. A gente fazer 8 mais 8, 12 mais 12, que dá 40. E a área é a multiplicação. 8 vezes 12, 96, que são os 96 quadrinhos que tem na figura B. A figura C, ela é 2 por 3, o perímetro dela é 10 centímetros e a área é 6 centímetros. O perímetro, então, é somar os lados, né? 2 mais 2
3 mais 3 dá 10 centímetros, e a área você multiplicar a base pela altura, 2 vezes 3, 6 centímetros quadrados, que é a quantidade de quadrinhos que tem na figura C. E a figura D, 12 por 18, cujo perímetro é 60 centímetros, e a área é 216. O perímetro é somar os lados, né? 12 mais 12, 18 mais 18, isso dá 60, e a área é você multiplicar 12 por 18, que dá 216, e com base nessas informações, preencher a tabela que foi dada. Na figura B, o número de quadrinhos no interior é o produto, é a área, né? É 8 vezes 12. Então, o número de quadrinhos no interior da figura B são 96. As dimensões, comprimento e largura, estão escritas aí, 8 por 12. O perímetro eu já calculei, 40, somar os lados. A diferença em relação ao perímetro da figura A, observe que a figura A, né, a figura B, na realidade, ela foi obtida dobrando as medidas da figura A. Em termos de perímetro, quando você tem o perímetro de uma figura e depois constrói uma figura cuja medida é o dobro da medida original, da figura original, o perímetro é multiplicado por 2. Portanto, a diferença em relação ao perímetro da figura A é o dobro. Né? O perímetro da figura A era 20, quando eu multipliquei a figura A por 2, o perímetro dobrou para 40. A área da figura B é 96, que é exatamente o número de quadrinhos que foram colocados lá para a construção, foram coloridos para a construção da figura B. E a diferença em relação à área da figura A, observa, a área da figura A é 24, a área da figura B é 96. Quer dizer, a área foi multiplicada por 4. Né? Então, quando você dobra os lados de uma figura, a área fica 4 vezes maior. Por isso eu coloquei 4 vezes maior ali. Em relação à figura C, o número de quadrinhos no anterior é 6, tem 6 quadrinhos no interior. Né? As dimensões são 2 por 3, o perímetro eu já calculei, que é 10. A diferença em relação ao perímetro da figura A, observa, a figura C é aquela em que eu peguei os lados da figura A e dividi por 2. Como o perímetro da figura A era 20, quando eu calculei o perímetro da figura C, ficou a metade, 10 centímetros. Portanto, quando você divide os lados de uma figura ao meio, o perímetro também fica dividido ao meio. Portanto, a diferença em relação ao perímetro da figura A é a metade. A área é o número de quadrinhos internos, portanto 6 também, e a diferença em relação à área da figura A. A área da figura A é 24 e a área da figura C, 6. Quer dizer, ela ficou 4 vezes menor. Por isso que eu coloquei ali, 4 vezes menor. Quando você divide os lados à metade, a área fica 4 vezes menor. É uma relação quadrática, né? E a mesma coisa nós vamos fazer agora para a figura D. O número de quadrinhos no interior da figura D, 216, é 12 vezes 18. As dimensões são 12 por 18. O perímetro calculado foi 60. Né? Observe que o perímetro da figura A era 20. A figura D é o triplo da figura A, portanto o perímetro ficou multiplicado por 3. A diferença em relação, portanto, ao perímetro da figura A é o triplo. A área é o número de quadrinhos, 216, nesse caso centímetros quadrados. E vamos ver agora o que aconteceu com a área. A figura D é o triplo, quer dizer que a área da figura D ela é 9 vezes maior do que a área da figura A. Por isso eu estou colocando ali 9 vezes maior. E depois, observando tudo isso, ele me deu um VOF para fazer. De acordo com a tabela que você preencheu, coloque V, verdadeiro, ou F, falso, para as afirmações abaixo. E como a gente já viu na tabela, eu já até deixei a resposta aí, olha só. Se dobrarmos todas as dimensões de uma figura, o perímetro da nova figura é o dobro do perímetro da figura original. Como a gente viu, isso é verdade. Se dobrarmos todas as dimensões de uma figura, o número de quadrinhos da nova figura é o dobro. O número de quadrinhos é a área. Portanto, o número de quadrinhos ele não é multiplicado pelo dobro. Ele fica 4 vezes maior quando a gente dobra, portanto, essa afirmação é falsa. Se dobrarmos todas as dimensões de uma figura, a área da nova figura é o dobro da área da figura inicial. Como o número de quadrinhos é a área e a anterior é falsa, essa também é falsa. Se reduzirmos à metade todas as dimensões de uma figura, o perímetro da nova figura é a metade do perímetro da figura inicial. É verdade, o perímetro se mantém proporcional. Se reduzirmos à metade todas as dimensões de uma figura, o número de quadrinhos da nova figura é a metade da inicial. Nós vimos que não. É a quarta parte, né?
Se reduzirmos à metade todas as dimensões de uma figura, a área da nova figura é a metade da área da figura inicial. Falso também. Se triplicarmos todas as dimensões de uma figura, o perímetro da nova figura é o triplo do perímetro da figura inicial. Em relação ao perímetro, é verdade. Se triplicarmos todas as dimensões de uma figura, o número de quadrinhos da nova figura é o triplo da quantidade inicial. Não é verdade, é 9 vezes, né? E se triplicarmos todas as dimensões de uma figura, a área da nova figura é o triplo da área inicial. Falso também, porque a gente viu pela tabela que era 9 vezes. Ou seja, observando o teor geral da questão, não era tão difícil, desde que a gente fizesse uma leitura atenciosa do enunciado que foi encaminhado. Portanto, está aí resolvida então a questão número 1 da atividade 5, segunda semana.